Atos capítulo 17, se já o tem, dá um sinalzinho com um amém. Amém. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha de costume, foi ter com eles por 3 sábados. Discutiu com eles sobre as Escrituras e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, dizia: é este Jesus que vos anuncio, dizia ele, o Cristo. Alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão dos gregos devotos, não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Versículo 10. Assim que escureceu, os irmãos enviaram a Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Verso 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de alta posição. Versículo 14. No mesmo instante, irmãos, fizeram Paulo partir em direção ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam a Paulo levaram-no a Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava entre si, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falas? Coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Versículo 21. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Amém. Tome assento, por favor. Quero gastar esses minutos que nos são tão preciosos neste momento para vos falar sobre a sublimidade de palavras e o poder da cruz de Cristo e o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e aquilo que envolve a cruz do Senhor Jesus. Mas antes gostaria que vocês dessem uma volta na história comigo a partir do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Naquele domingo passado que nós estivemos pregando no último mês, nós estivemos falando sobre Paulo e sobre como ele recebeu o Senhor Jesus Cristo e os 22 passos que ele deu para se tornar um obreiro, um pregador da palavra. Aqui no capítulo 17, ele já está em grande vapor, de uma forma muito especial, a todo vapor, pregando a palavra do Senhor no capítulo 17, e chega a uma cidade muito conhecida de nós, pelo menos de ouvir através da palavra de Deus, que é a cidade de Tessalônica, onde Paulo
esteve pastoreando 21 dias. No capítulo 17, acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. No capítulo 17, no versículo 2, diz: Paulo expôs a palavra ou as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, por 3 sábados, 21 dias, pregando a palavra para eles. E veja, observe muito bem o versículo 3, porque ele vai fazer muita falta para o nosso entendimento quando nós lemos o capítulo 2 de Coríntios. No capítulo 17, no verso 3 de Atos, diz que lá em Tessalônica ele expôs a palavra e diz: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E ele dizia em voz alta: este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Aleluia. E quando nós lemos a epístola, a primeira epístola de Tessalonicenses, nós vemos um resumo a respeito da história e vemos no capítulo 1, no capítulo 2, até chegar ao capítulo 3, ele fala exatamente no versículo, a partir do versículo 9 do capítulo 2, dizendo que quando ele foi pregar o evangelho lá em Tessalônica, isto é, o texto que se refere à realidade do capítulo 17, está em 1 Tessalonicenses, a prova de que eu quero lhes dizer agora. E diz aqui no capítulo 2, verso 1, em 1 Tessalonicenses, ele diz: vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada não foi vã, e havendo primeiro padecido, que é que ele sofreu, lá em Atos 17, padecido, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2, sendo ultrajado, como bem sabeis, também em Filipo, tornando-os ousados no evangelho para falar do evangelho de Deus, no meio a grande combate. E ele vai dizendo que não foi para agradar a homem, no versículo 4. Ele começa a dizer, no versículo 5, é muito importante para que você considere o que ele foi fazer lá em Atenas, no meio dos filósofos. Preste bem atenção no verso 5, ele diz assim: como bem sabeis, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos, Deus é testemunha. Não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. E ele vai falando, até que no meio desses versículos, que é o 10, o 11, o 12 e o 13, ele diz o seguinte: quando eu fui ter convosco, eu vos preguei com poder e Espírito Santo. Aleluia. E ele fala forte sobre isso. Também no capítulo, um pouco do capítulo 1, ele fala também da fé da igreja, do privilégio que a igreja tessalonicense tinha de ter ouvido o evangelho. E ele diz assim no versículo 6, a respeito dessa igreja: e vós vos tornastes nossos imitadores do Senhor Jesus Cristo, recebendo a palavra com muita tribulação, mas com gozo no Espírito Santo. E ele diz assim no verso 8, que a fé da igreja de Tessalonicenses se espalhou no mundo inteiro, porque ele diz assim no verso 9, que quando ele entrou a pregar o evangelho ali, ele foi pregar a fim de que eles pudessem entender que deveriam servir ao Deus vivo. Tudo isso aconteceu nesta igreja em 21 dias. Paulo se afastou dessa igreja e nunca mais esteve lá. Ele escreveu aos Gálatas, escreveu aos Efésios, escreveu aos Colossenses, escreveu a várias igrejas, mas a igreja que ele mais amou foi a igreja de Tessalonicenses, e essa foi a única igreja do Novo Testamento que não teve pastor. E ela, através daquelas tribulações, conseguiu transformar as vidas que se mexiam ali, que eram gregos e judeus, e aquela igreja se tornou um modelo para as demais igrejas, mesmo não tendo o seu pastor presente. E Paulo escreve da saudade que ele tinha naquela igreja. Assim, ele sai dali de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e ele vai para Bereia, e esperando um pouco, por causa da tribulação, volte comigo ao capítulo 17 de Atos, no versículo 16,
Paulo, depois de ter pregado o evangelho, como diz no versículo 2 do capítulo 17, demonstrando que Cristo, e diz o nome de Cristo, Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, falando o nome do Senhor Jesus livremente, e dizia que ele havia ressuscitado dentre os mortos, e ele dizia, este Jesus é o Cristo, sua mensagem. Resumindo outra vez, aquilo que eu acabei de falar sobre Tessalônica, quando ele chega lá, na epístola ele escreve, quando eu estive convosco, foi com demonstração de poder, de espírito e muitos sinais. Assim, ele sai desta igreja e depois de ter passado aqueles 21 dias ali, ele vai para Bereia. Em Bereia ele ganha várias pessoas para o Senhor Jesus Cristo, e muito mais nobres do que as igrejas, o pessoal de lá de Tessalônica. No capítulo 17, verso 16, Paulo os espera em Atenas. Agora preste atenção o que vai acontecer com ele lá em Atenas. Capítulo 17, verso 16 diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltou em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Então, no versículo 17, ele começa a discutir na sinagoga. No versículo 18, filósofos epicureus e estoicos, filósofos incrédulos, filósofos que não criam na existência de Deus, nem também na criação de Deus. Estes filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, ouviram falar, e Paulo se atemorizou. Paulo teve medo deles. Paulo ainda tinha em mente tudo aquilo que ele havia passado lá em Tessalônica, o sofrimento, ele ter saído numa cesta de uma cidade anteriormente a chegar a Atenas, e ele estava sofrendo, como qualquer um de nós sofre, uma depressão muito forte, e naqueles momentos em que ele estava passando aquela tribulação e aquela dúvida, ele propôs no coração dele, dizendo, eu vou mudar a forma de pregar, eu vou mudar a forma de falar do evangelho. Ao invés de eu usar as escrituras, eu vou usar a cartilha dos filósofos. Ao invés de eu usar o nome Jesus, eu vou usar o nome varão. E quando eu falar de Deus, eu vou tirar o nome Deus e vou colocar divindade. E isso trouxe um prejuízo muito grande para Paulo, porque a única cidade onde Paulo passou, que ele não deixou uma igreja plantada, foi a cidade de Atenas. E nós não temos a igreja de Atenas. E foi um grande prejuízo para a evangelização mundial, porque lá em Atenas se reuniam os sábios do mundo inteiro para ouvir falar a respeito de qualquer notícia nova que pudessem eles levar para a África, para a Macedônia, para a Espanha, para a França, para a Itália e para todos os países do mundo. No capítulo 17, diz o texto, no versículo 21, que em Atenas estavam estrangeiros sábios, residentes, pessoas sábias que vinham de várias partes do mundo. Se Paulo houvesse pregado o evangelho como o evangelho foi pregado em Tessalonicenses, como o evangelho foi pregado em Tessalônica, ele havia de alcançar o mundo muito mais rápido da forma como ele fez, porque ele não pôde alcançar a mensagem que ele verdadeiramente gostaria de alcançar, e ele mudou a linguagem da sua pregação. E quando ele entrou em Atenas, ele teve medo dos filósofos, e ele disse, em lugar do varão, de Jesus, eu vou pôr varão, e no lugar do ressuscitado, eu vou colocar divindade, vou falar algumas coisas subliminares, para que eles possam compreender. Vocês sabem, são sábios, são pessoas importantes, eles não podem ouvir a respeito desse evangelho, eles vão me perseguir. Então ele tomou essa decisão, e a mensagem dele é muito bonita, é uma mensagem muito preciosa, mas existem algumas coisas que eu pude ver aqui. Versículo 19, veja só comigo, no verso 19, ele diz, tomando-o, levaram ao Areópago, e dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é esta? E ele verdadeiramente estava para pregar o Deus desconhecido. Ele disse, é esse Deus que eu tenho para vocês. E ao invés de basear sua mensagem nas escrituras, como ele havia baseado lá em Tessalônica, ele começou a usar palavras sublimes, ou palavras subliminares e sublimes.
E ele diz assim, no meio da sua mensagem, versículo 22, Paulo, no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos. Pois passando eu, vendo vossos santuários, achei um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos tenho anunciado. Grandes pregadores, grandes homilias da história, consideram essa passagem de Paulo uma grande exposição da palavra, do ponto de vista humano e sábio. Ela é maravilhosa, mas ela é um fiasco do ponto de vista do Espírito. E vocês vão ver só que coisa incrível que vai acontecer. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. No capítulo 17, ele diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses. Verso 24: o Deus que fez o mundo, que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja que capacidade. Verso 25: nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, porque ele é quem dá a todos a vida, a respiração. Maravilha. Verso 26: de um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados, os limites de sua habitação. Lindas palavras. Deus fez isso para que eu buscassem, talvez tateando pudessem achar alguma, ainda aquele que está longe de cada um de vós. Maravilha. Pois nele nos movemos, nele vivemos, existimos. Agora veja só, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Ele não cita nenhuma escritura. Então ele utiliza os filósofos, ele baseia a sua linguagem nos filósofos para tentar ganhá-los através da vã filosofia e da subliminar palavra que ele pregava. Veja, meus irmãos, se ele tivesse pregado verdadeiramente o Evangelho como ele havia pregado lá no capítulo 17, o Cristo, este é o Cristo, este é o Jesus que ressuscitou. Ele tinha tido, irmãos, um grande privilégio de Deus e uma grande colheita. E por causa disso, Paulo agora terá que ser levado para Roma e ser preso. Deus teve que, é como se Deus colocasse a mão na cabeça e dissesse assim: você perdeu a grande oportunidade. Você perdeu a grande oportunidade mundial que eu te dei. E agora ele terá que ser levado para Roma. E os irmãos sabem por que Deus levou Paulo a Roma? Porque ele ficava preso aos soldados. E os soldados ficavam apenas 2 semanas presos aos prisioneiros. E eles eram remanejados. E era uma lei do Império Romano que os soldados não podiam ficar muito tempo na mesma companhia, por causa das divisões, por causa das rebeliões que haviam, e que eram prementes também naquele tempo. E então ele teve que ser levado por Deus para Roma. E lá em Roma Deus lhe deu a segunda oportunidade, porque ele, preso aos soldados romanos, ele pregava aos soldados romanos, e as centúrias saíam, e os soldados diziam: eu vou para Macedônia, eu vou para a França, eu vou para a Etiópia, eu vou para tal lugar. E ele fazia um curso intensivo com eles, lhes pregava o Evangelho, e os soldados se metiam nas centúrias, e os soldados iam levando a mensagem do Evangelho por todo o mundo. E Paulo chegou ao momento de dizer que o Evangelho que ele pregou chegou até o mundo. Aleluias. Meu irmão, se você não pregar o Evangelho correto em Atenas, vai ter que pregar em Roma. Vou repetir outra vez. Se você não pregar o Evangelho em Atenas, vai ter que pregar aprisionado em Roma. E essas circunstâncias difíceis que ele passou, tendo essa oportunidade, e os irmãos vão ver no capítulo 17, acompanhe comigo, por favor. E ele diz assim, no versículo 29, portanto, se nós somos geração de Deus, e ele vai falando de pensar que a divindade, falando de divindade, bonita palavra para Deus. Mas aí no versículo 30 ele diz: mas Deus não, levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Mas cadê o nome-chave? Cadê o nome poderoso que ele usou em todas as demais igrejas? Não estava aqui. Em algum lugar ele diz ao varão ressuscitado, no versículo 31. E diz assim no versículo 32: e quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, uns escarnearam, diz assim, escarneciam, e diz assim, e outros diziam: acerca disso te ouviremos depois. E o versículo 33
diz assim: e assim Paulo saiu do meio deles. E quando Paulo sai do meio deles, ele sai muito triste. E como é isso? Porque no capítulo 18 diz assim: não deixou igreja, os sábios mundiais que estavam presentes ali voltaram para suas nações, voltaram sem conhecer quem verdadeiramente era o nome do Deus desconhecido, voltaram sem aquela palavra poderosa que é o nome de Jesus, aonde há poder, e diante de quem todo joelho e toda língua dobrará os seus joelhos para confessar que Ele é Senhor. E ele vai. No capítulo 18, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: depois disso Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Quando ele chega a Corinto, veja só a linguagem que ele vai utilizar em Corinto, e veja como ele está triste quando ele chega em Corinto. No capítulo 2, acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 1 do capítulo 2, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho, o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aleluias. E ele começa dizendo isso, porque no capítulo 18, verso 1, ele diz que ele veio de Atenas, partiu para Corinto. No capítulo 18, verso 1 de Atos. No capítulo 2, verso 1, ele diz: não fui ter convosco com palavra de sabedoria, como eu estive em Atenas, que não me trouxe nenhum resultado, que ele saiu de lá envergonhado. Ele diz assim no versículo 2, ele diz assim, veja o texto, ele diz: por isso nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Aleluia. Toda a experiência que ele passou em Atenas, onde ele escondeu o nome do Senhor Jesus, onde ele escondeu o nome de Jesus e colocou o varão para Jesus. E quando ele verdadeiramente baseou sua mensagem na sublimidade dos filósofos da sua época e da sua geração, agora quando ele chega em Corinto, ele diz: eu mudei a minha mensagem, mas agora eu retornei ao primeiro amor. Agora eu quero vos pregar a mensagem que eu preguei em Tessalônica, aonde Deus fez maravilhas e curou enfermos e fez prodígios. Esta mensagem é a mensagem que transforma a vida. Sabe, meus irmãos, nós muitas vezes nos colocamos no meio de pessoas que às vezes representam para nós sábias, entendidas, conhecedoras, patrões, senhores, professores universitários, escolas, lugares especiais, governo, situações diversas em que aparentemente nós pensamos que o evangelho que nós pregamos, ele não terá poder, porque nos chamarão de arcaicos, quadrados, e nós nos calamos e não pregamos o evangelho, e nem queremos demonstrar o Jesus Cristo como ele tem que ser demonstrado, com poder e não com sublimidade de palavras, porque Jesus ainda continua o mesmo hoje. E muitas vezes nós nos metemos, ao invés de sermos ovelhas, nós nos colocamos como serpentes, dando pitadas do evangelho, a fim de que o evangelho seja conhecido por pitadinhas, a tal ponto da pessoa saber: o teu evangelho é diferente. E Paulo escreve no capítulo 2, a experiência que eu tive foi triste em Atenas, a vergonha com que eu saí de lá foi triste em Atenas. E no capítulo 2, versículo 2, olha o que ele diz: eu propus não saber outra coisa a não ser este Jesus Cristo crucificado. E no versículo 3 ele diz assim, acompanhe, veja o que diz a Bíblia: e eu estive convosco em fraqueza, e quando eu estive convosco estive em temor,
E quando eu cheguei convosco, eu cheguei em tremor. Veja a condição psicológica que este homem chegou até Corinto. Tremendo, temendo e fraco. De quê? Como que alguém que coloca a mão na cabeça e diz: por que eu não falei o evangelho como deveria ter sido falado? Por que eu não falei para o meu patrão o que ele deveria ter ouvido? Por que eu não falei para aquele meu professor universitário o que ele deveria ter ouvido? Que Jesus quer transformar a sua vida. E às vezes as pessoas que estão ao nosso lado, irmãos, que nós pensamos que são milionárias, ricas, importantes, como aquela moça, filha de um grande empresário brasileiro, Silvio Santos. Alguém perguntou para ela: como que você pregou o evangelho para o seu pai? Como que você trouxe o evangelho à sua mãe? Ela disse: todas as pessoas que trabalhavam na minha casa, elas tinham medo de falar de Jesus. E ela disse: meu pai perguntava para os empregados: fala de Jesus. E ele dizia: chefe, quem sou eu para falar de Jesus para o senhor? E a moça falando. E hoje, quando ela dá testemunho, ela dizia, e eu ficava olhando e dizia, e ficava chorando e dizia no meu coração: fale para o meu pai, ele está com sede, fale para o meu pai. E no dia em que houve aquele grande evento, em que uma pessoa entrou na sua casa e todo o Brasil ficou sabendo, as mãos deles tremiam. E ele disse para a empregada doméstica: faz uma oração aí para o teu Deus. E a empregada doméstica fez uma oração e ele chorou. Nós estamos batendo de lado quando podemos bater de frente. Nós estamos colocando pneus nos nossos barcos para que ele não rache. O evangelho não racha. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Sua sublimidade de palavras não vão trazer resultado nenhum. No capítulo 2 ele diz, veja o texto, versículo 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, entre aspas, aí colocamos como Atenas. Vou repetir: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria como em Atenas. E ele diz: mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Esse é o evangelho. Muitas pessoas estão ao nosso lado, irmãos, e nós pensamos: não vou falar assim para ela que Jesus é Senhor. Não vou falar para ela que Jesus é Senhor. Não vou dizer para ela o nome de Jesus. Vou dizer o grande lá de cima, aquele que está lá em cima. E nós queremos fazer como ele fez em Atenas. E no versículo 5 ele diz assim: por quê? Porque ele sentiu isso em Atenas. E no capítulo 2, verso 5 ele disse: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Alguém aqui pode dizer um glória a Deus? E no versículo 6, veja com seus próprios olhos: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas a sabedoria deste mundo, veja só, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam, não é dela. Verso 7, não falamos dessa sabedoria, não, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. E o verso 8, nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu escrevi um livro chamado Cavalo de Fogo. E eu escrevi, quando eu morava no México, e eu escrevi, a princípio eu escrevi esse livro em espanhol.
E não sei por cargas d'água, morava numa cidade, num bairro chamado Chapultepec, no México. E um dia, sem mais nem menos, chegou uma pessoa na minha casa, um carro preto, estava escrito 0001, e estava escrito Presidência da República. E eu fiquei assustado. Era uma pessoa que, lá eles chamam Estados Unidos Mexicanos. É uma pessoa que havia comprado o livro de uma igreja, levou, deu para a secretária do presidente. Deu para o secretário do presidente. E o presidente perguntou para ela que ela estava lendo e saudou. Ela disse: eu estou lendo este livro, presidente. E o presidente Salinas pegou o livro e levou para dentro do gabinete. E o presidente Salinas começou a ler o meu livro que eu escrevi. E chegaram aqueles homens na minha casa para me buscar. Disse: o presidente quer falar contigo. Irmãos, foi uma coisa tão louca, tão maluca. O que eu visto? O que eu visto? O que eu ponho? E ele disse assim: não se preocupe, nós vamos levar você para a antessala e lá eles vão vestir você. Aleluia. Eu fiquei feliz. Se venha do jeito que você está. Entrei no carro, eles me levaram no carro do jeito que eu estava. Antes de falar com o presidente, eles me vestiram, me deram um banho, me deram roupa. E eu fiquei bem elegante. Trocaram o meu sapato. E eu fui falar com o presidente. Conversei com o presidente mais ou menos uns 45 minutos. Ele queria saber uma coisa. Ele queria saber uma só coisa. Porque eu tinha escrito sobre o trono de Deus, dos 24 anciãos. E ele disse: eu não sabia dessas coisas, eu queria que você me explicasse. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas tremiam. Eu já preguei em muitos lugares, mas eu tremia. Falei ao presidente. Em determinado momento eu me lembrei de Paulo Areópago, porque eu já conhecia isso aqui. De repente, meus irmãos, eu me levantei da minha cadeira e pedi licença ao senhor presidente e perguntei se ele queria que eu fizesse uma oração por ele. Ele disse: eu quero. Faz tempo que eu gostaria que a minha secretária orasse por mim. E eu, com as minhas pernas tremendo mesmo assim, pus a minha mão e perguntei para ele: senhor presidente, o senhor me dá permissão de eu colocar a minha mão sobre a sua cabeça? Ele disse: aqui, assim. Naquele momento, meus irmãos, eu senti uma autoridade de Deus tão grande. E eu orei pelo presidente. O presidente enxugava as lágrimas. Me abracei com o presidente. E o presidente disse: você tem algum pedido para fazer em nome dos seus colegas? Eu disse: presidente, há uma lei que está em trâmite no Senado e no Congresso. Atenda esta lei. E é uma lei muito importante que ajudava todos os pastores e que tirava, porque era proibido pregar o evangelho na rádio. Era proibido pregar o evangelho na televisão. E naquele dia que ele me abraçou, eu disse: seja favorável a esta lei. Era um brasileiro, irmãos. Brasileiro fazendo uma obra num país distante, que jamais na minha vida eu podia pensar que eu ia estar diante do presidente, pedindo em favor do povo mexicano, a quem eu amo de todo o meu coração. Passaram 30 dias, a lei foi aprovada. E hoje no México, meus irmãos, se prega o evangelho em todos os lados. E lá já somos 57 milhões de pessoas salvas pela graça de Deus, porque o evangelho aconteceu. Eu estou profetizando. Eu nunca falo essas coisas, nem gosto de falar de mim mesmo. Mas eu estou dando esse testemunho para vocês saberem que quando nós estivermos no Areópago, quando nós estivermos no Areópago do nosso trabalho, no pódio da glória que Deus nos coloca,
Não deixe de pregar o Cristo crucificado. Não deixe de falar do seu Jesus que morreu na cruz do Calvário por você, porque Ele ainda continua salvando e batizando com o Espírito Santo. Nesta noite, você vai ouvir um convite. Talvez você esteja aqui e queira conhecer mais deste Cristo crucificado. Não deixe de ouvi-lo, porque Ele ainda é o mesmo, como foi ontem e o será eternamente. No texto lido pelo pregador, alô? No texto lido pelo pregador, o versículo de número 30, assim disse o grande apóstolo Paulo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Amados, nenhum homem terá sua salvação se não crer na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Senhores, o caminho do céu passa por Jesus. São Paulo disse que Ele é o nosso mediador entre Deus e nós os homens. Ele é o único que pode interceder por mim e por você. Porque Jesus se fez homem para conhecer a condição de homem, para viver como homem, para poder interceder ao seu Pai, com a experiência de quem viveu como nós neste mundo. Jesus, Ele pode interceder ao seu Pai por nós, porque Ele é do céu, Ele está ao lado do seu Pai. Aleluia. Porém, amados, a condição é única. O homem precisa compreender que nós somos pecadores, mas que Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores. São Paulo, grande apóstolo, ele na verdade disse para os atenienses, ele disse: olha, esse Deus que vocês prepararam um altar que vocês não conhecem, isto é o Deus, Ele é o Deus a quem eu sirvo. Senhores, nós vivemos num mundo religioso, e são centenas de religiões, e os homens procuram a criá-las para atender o seu próprio ego. Existem tantos que criam determinados credos religiosos para atender a sua vaidade, para que ele tenha uma religião que ele possa viver nela com toda a sua bagagem de pecados. Mas eu quero dizer a vocês essa noite, e o faço em nome de Jesus: no céu não entra pecado, no céu entra pecador lavado e purificado no sangue de Jesus. Aleluia. Jesus disse: vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Senhores, o texto que lemos a princípio, Paulo dizia, é uma condição, é exposta a todos os homens, e em todos os lugares, não há exceção. O pobre, o rico, o indulto, o doutor, todos nós precisamos de Jesus para entrar no céu. Nós estamos terminando o nosso culto, porém antes que isto venha acontecer, eu gostaria de fazer um convite para você que está conosco, que ainda não tem um conhecimento maior da pessoa de Jesus. Eu queria conversar com você, dizer ao seu coração que Jesus Cristo te ama, e esta noite Ele está se revelando a você como seu único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados,
O profeta Isaías disse que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, como Jesus nos ama. Eu queria neste momento, enquanto a igreja ora, eu pergunto, aonde está a primeira pessoa que nesta noite deseja aceitar a Cristo como Salvador da sua vida? Onde você está sentado, dê um sinal com a sua mão, diga para Deus: eu quero Jesus como meu Salvador. Aleluia. Ali tem um Senhor. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Onde está a segunda pessoa para Cristo? Meu amigo, minha senhora, esta é a sua grande oportunidade. Compreenda que Deus lhe trouxe a este santuário para que você pudesse ouvir a sua palavra, para que o seu coração fosse tocado com a mensagem do Evangelho. Este Deus que Paulo pregava, este Deus que Paulo anunciava, Ele é o nosso Deus. E esta noite Ele deseja também ser o seu Deus, a você que ainda não o conhece como seu Salvador. Em nome de Jesus, eu pergunto aqui, à minha direita, nós temos uma pessoa para Jesus, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, não importa a sua idade, não importa a sua condição econômica, mesmo porque você não vai pagar a sua salvação. O nosso real é muito fraco, nem o dólar, nem a libra esterlina, nenhuma moeda do mundo pode pagar a salvação que nós temos. Jovens, Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Meu amigo, a Bíblia diz que todo o dinheiro do mundo não pode pagar o valor de uma alma. Jesus Cristo disse de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isto equivale a dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Em nome de Jesus, eu pergunto, aqui à minha frente à direita, há mais uma pessoa para Cristo? Tem mais uma jovem. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Meu amigo, minha senhora, esta é a sua grande oportunidade. Glória a Deus. E mais um jovem. Deus te abençoe. A sua grande oportunidade chegou. Saiba que Jesus lhe ama. Aleluia. Saiba que Ele quer abençoar a sua vida, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no céu, libertar-lhe dos vícios que acometem aqueles que não conhecem Jesus. Ele quer transformar a sua vida. Quem sabe você tem tido uma vida pesada, uma vida cheia de problemas, de enganos, de dúvidas. Esta noite Jesus te salva. Glória a Deus, em nome do Senhor. Aqui à minha esquerda, teríamos mais uma pessoa para Cristo? Nós queremos orar por você. Mais uma pessoa para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Ouça-me. Eu não queria que você voltasse para a sua casa levando consigo os mesmos problemas. Você está aqui na presença de Deus. Há uma oportunidade para você se livrar, se libertar de todo o fardo de pecados que está sobre a sua vida. Jesus disse: vinde a mim todos os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Não é uma religião, não é um homem, mas é Jesus, o Filho de Deus, que tem poder para transformar a sua vida e perdoar os seus muitos pecados. Há mais uma pessoa para Cristo? Eu convido a igreja para que fique em pé.